Oi gente, voltei e no vídeo de hoje nós conversaremos sobre as minhas leituras. Tudo que eu li, tudo que eu pretendo ler e até o que eu pretendo abandonar está aqui. Vamos começar pelos 3 livros do Amos Oz. Esse mês eu li 3 livros de Amos Oz. Um deles já tem resenha no canal. Os outros 2 eu vou fazer uma resenha conjunta, porque eles, na minha perspectiva, na minha opinião, eles se complementam. O primeiro deles, dessa resenha conjunta que eu pretendo fazer, é Como Curar um Fanático. Amos Oz aqui, de forma muito inteligente, muito contundente, ele vai tratar acerca das questões dos conflitos entre Israel e Palestina, e ele vai traçar para nós aqui paralelos, na opinião dele, ele vai apresentar a perspectiva dele de como surgiu o fanatismo, sabe, toda essa questão, de onde isso vem, quando começa. E ele vai também apresentar para nós aqui, de acordo com as suas perspectivas, o que seria a cura, o que seria a solução, sabe? E um dos pontos importantes aqui, que eu quero só ler para vocês terem uma espécie de degustação acerca do que nós temos aqui, está na página 16. Porque ele diz o seguinte: desde a minha infância em Jerusalém, tenho me perguntado como seria ser um palestino refugiado ou não. Porque ele está se colocando aqui, ele está levantando aqui a questão acerca de se colocar no lugar do outro. Ele está se colocando, sabe? E se ele fosse, sabe, um palestino? Porque na perspectiva de Amos Oz, o grande problema é que as pessoas não se colocam no lugar das outras. Elas não conseguem enxergar as coisas sob a perspectiva do outro. E aí, na opinião dele, surge a questão do fanatismo, do fanático, que vai muito além do quesito religioso. E ele continua: como seria viver na pele de um palestino, abrigar as memórias de um palestino, sonhar os sonhos de um palestino? Enquanto eu faço essas perguntas, continuo a ser um judeu israelense. Isso não me tornou um palestino ou me fez adotar a narrativa palestina e me sujeitar a toda a exigência palestina. Nem me fez oferecer a outra face, mas me inspirou a buscar um acordo baseado em concessões mútuas, um acordo de compromissos. Então ele vai traçar aqui muitos paralelos no desenvolvimento dessa narrativa, desses ensaios. Este livrinho aqui é um livrinho com 4 ensaios e uma entrevista ao final. E eu disse para vocês que eu faria uma resenha conjunta, por quê? Porque eu também li Mais de uma Luz, e nesse livrinho aqui, Mais de uma Luz, nós teremos três ensaios, uma introdução e 3 ensaios, e o ensaio Como Curar um Fanático também consta nessa edição. E aqui nesse livro, Amos Oz já apresenta uma outra perspectiva, porque ele, além de falar sobre essas questões do conflito Israel-Palestina, sobre questões do fanatismo, sobre o que seria a cura, o que seria a solução para o problema, ele apresenta a perspectiva de que nós não somos iguais, sabe, continuação uns dos outros, robôs, meras repetições. Nós somos indivíduos únicos. Então, na perspectiva de Amos Oz, se as pessoas entendessem que elas são únicas em suas peculiaridades, em sua personalidade, em suas opiniões, na sua forma de ver a vida, de enxergar as coisas, de enxergar as pessoas, e se as pessoas compreendessem isso, essa multiplicidade do ser, com certeza os relacionamentos eles seriam muito melhores. Então, na página 69, ele vai usar um exemplo aqui muito claro para tentar explicar isso. Eu vou ler só um trechinho para vocês também. Se for permitido tomar aqui emprestada a terminologia musical, poder-se-ia dizer que a tradição do debate, da controvérsia na cultura de Israel, se encaixa muito bem com a noção do contraponto e também com a de polifonia humana, na qual a comunidade é um coro de muitas e diferentes vozes, observa bem, uma orquestra com instrumentos variados, olha a multiplicidade, todos regidos num sistema de regras consensual. E aí ele fecha com uma frase que para mim é incrível:
luzes e não uma só luz. Crenças e ideias e não uma crença e uma ideia. Então, esses foram os 2 primeiros livros do Amos Oz que eu li. Na minha opinião, eles se complementam muito bem. E quando eu fazer esta resenha, será uma resenha dupla. O próximo livro do Amos Oz que eu também li esse mês, já tem resenha também aqui no canal. É um livro diferente porque não se trata de ensaios. Nós temos aqui 8 histórias, 8 crônicas de como era a vida num kibutz. Estou falando do livro Entre Amigos, e esse eu não vou me aprofundar falando nada sobre ele, porque eu quero que vocês deem uma conferida lá no vídeo da resenha, porque é um livro assim diferente, uma outra perspectiva do Amos Oz, onde ele fala baseado em suas próprias experiências, porque para quem não sabe, ele morou dos 14 aos 40 anos de idade em um kibutz. Aqui é a minha super indicação para vocês. O próximo dessa lista, gente, é um livro que eu mencionei há uns vídeos atrás aí, que eu tinha abandonado temporariamente, porque eu estava me sentindo meio desconectada e tal. Eu retomei a leitura, eu concluí a leitura e que grata surpresa. A Steppe, História de uma Viagem, de Anton Chekhov. Gente, que livro gostoso. Como foi bom retomar essa leitura, sabe? Como foi bom dar uma chance a esse livro. Apesar dele ser curtinho, eu estava nas primeiras páginas me sentindo um pouco desconectada, mas depois eu retomei a leitura, são 136 páginas de uma grata surpresa. Aqui nós vamos acompanhar a trajetória do menino Yegorushka, né, um menino de 9 anos, junto com o cocheiro Deninska, o padre Christopher e um tio. Esse menino, ele será enviado pela mãe, a mãe ficou viúva, vai enviar esse menino para a cidade, porque ela está preocupada que ele tenha um futuro, que ele estude, que ele receba uma boa educação, então ela vai enviá-lo para casa de parentes. E a gente vai acompanhar essa viagem pela estepe russa, sob a perspectiva do menino Yegorushka. E que coisa boa, gente! Quando eu retomei a leitura, logo em seguida, assim, nas próximas 4, 5 páginas, a perspectiva da narrativa ela já mudou e ela já me fisgou ali, e eu concluí essa leitura em poucas horas. E foi uma leitura, assim, emocionante, porque acompanhar um menino de 9 anos sob essa perspectiva, sabe, dessa viagem, faz a gente repensar sobre muitas coisas. Esse livro, gente, não é um livro de grandes reviravoltas. É um livro com descrições, sabe, acerca da estepe, uma leitura, ela tem uma narrativa contemplativa, mas na medida certa. Ela é emocionante na medida certa, mas ela é aquela leitura tranquila, ela não tem reviravoltas, ela é uma leitura simples. E eu acho que essa beleza, ela se dá exatamente por isso. Quando você consegue encontrar encantamento nas coisas simples da vida. Chega, não vou falar mais nada, eu pretendo gravar uma resenha de A Estepe para vocês, mas o que eu digo é que foi muito bom retomar essa leitura. O próximo, literatura brasileira, foi uma grata surpresa para mim, gente, porque esse livro, ele me enganou, mas foi uma enganação boa, porque eu pensei que era uma coisa, na verdade é outra, e é outra completamente melhor. Eu amei fazer essa leitura. Nunca Desista dos Seus Sonhos, Augusto Cury. Tem resenha aqui também pro canal. Que livro gostoso, gente. São 4 histórias, Augusto Cury vai traçar para nós aqui uma espécie de mini biografia, de romanceada. São 4 mini biografias romanceadas, 4 personalidades importantes da história. E me surpreendeu, porque eu descobri tanta coisa, eu aprendi tanta coisa, eu me surpreendi acerca da própria história do autor, o Augusto Cury, que está inserida aqui também nesse livro. E, nossa, gente, percebidos para mim, e foi uma grata surpresa também, e eu super indico para vocês, chega, vai lá conferir a resenha depois, por favor. Assistam Nunca Desista dos Seus Sonhos, porque esse livro é surpreendente. Li também literatura brasileira, gente.
Literatura brasileira será um assunto corriqueiro a partir de agora aqui no canal. Não sei se vocês estão prestando atenção nisso, mas é porque a gente tem muita coisa boa aqui no nosso Brasil que precisa ser desfrutada, divulgada, e eu estou muito interessada em fazer isso. Também já tem resenha aqui pro canal. É um livro recebido em parceria com a editora Rua do Sabão, que está aqui no canal junto com a gente. Tudo o que ainda é, do Davi Capelato. Então a gente tem aqui o Danilo, que é o personagem principal dessa história. E a gente começa já sendo apresentado ali no primeiro episódio. O Danilo, desempregado, uma filha pequena para criar, recém-casado, indo para uma entrevista de emprego, cheio de expectativas, fantasiando um monte de coisas. E ele sai de lá meio que decepcionado, porque o título, o cargo, ele não está interessado, ele não está preocupado na questão assim, conseguir um emprego. Ele está preocupado assim com o título. Qual o título do cargo que eu ocupo, sabe? Já pegou? Então, é isso. Então aqui a gente tem esse personagem no começo da história, meio que numa bolha, ele não entendeu nada ainda, não é o título. É a beleza da conquista, você conseguiu um emprego, uau, o cargo é o de menos. Mas a gente vai começar vendo esse protagonista aqui, desse jeito, meio que numa bolha, e a gente vai se emocionar, a gente vai rir. Esse livro ele trabalha muito sobre essa perspectiva do luto, das perdas. Então é um livro com capítulos curtos, uma leitura rápida, fluida. A gente vai acompanhar esse personagem em diversas camadas. A gente vai rir, se emocionar, chorar e vai passar raiva com o Danilo. É isso. Vai lá conferir a resenha, vou deixar linkado aqui embaixo também. Compre esse livro, lê esse livro, tudo que ainda é, e passa raiva junto comigo. Ah, mas a gente também vai ver o personagem crescer. É isso, gente. Bom, agora eu vou conversar com vocês sobre o que eu tô lendo, o que eu acho que eu vou abandonar e o que eu pretendo ler. E eu digo pra vocês, gente, uma outra questão, esse ano tá meio difícil pra mim. Eu não sei se eu tô com uma ressaca literária, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô tendo uma dificuldade enorme de me conectar às leituras. Então, quando eu encontro um livro que eu me conecto, eu fico feliz da vida. E quando eu começo uma leitura e ela começa a me entediar, eu já de cara eu já digo, ó, vai ficar um tempo aí de molho, no banco de reserva, porque eu não quero nem me estressar. Mas eu comecei a ler Relato de um Náufrago, do Gabriel Garcia Marques, ó, baseado numa história real. Um livrinho curtíssimo, maravilhoso, gente, que livro gostoso. Olha, aqui ó, já tô na metade, eu comecei, acho que tem 2 dias, 1 dia e meio, eu tô gravando esse vídeo agora pra vocês, acho que tem 1 dia e meio. E assim, é uma leitura que tá me conquistando de uma forma que há muito tempo não li um livro que me conquistava tanto. Eu não vou falar muito não, porque eu quero gravar depois um vídeo falando só sobre esse livro pra vocês, conversar um pouquinho com vocês só sobre esse livro, só sobre essa narrativa, essa história. O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, é um livro pesado, é um livro angustiante, emocionante, sabe? É acompanhar a jornada desse personagem principal aqui nessa história, porque é uma história real. Enfim, gente, me conquistou e depois a gente vai conversar mais sobre isso. O próximo livro, gente, eu tô lendo, mas eu não sei se eu vou abandonar ele, eu não sei se eu vou dar prosseguimento a essa leitura. Eu já li 64 páginas, gente. É uma temática que eu amo, Segunda Guerra Mundial, mas eu tô meio na dúvida porque não tá fluindo do jeito que eu gostaria. Sabe, tá meio arrastado. O Segredo da Livraria de Paris. A gente vai acompanhar aqui a trajetória da Valérie, que vai viajar para Paris para tentar se reconectar ao passado. Ela vai tentar reencontrar os familiares, encontrar respostas para algumas das suas perguntas acerca da sua vida, do que aconteceu, do porquê de muitas coisas. Mas eu não sei, gente, assim, não tá fluindo. Eu tô lendo, mas não tá empolgante, porque a leitura ela tem que ser empolgante. E ela tá meio que tipo assim, por obrigação. Então eu ainda não sei o que eu vou fazer. Digam pra mim aí nos comentários se vale a pena continuar, se vocês já leram O Segredo da Livraria de Paris. Agora eu quero conversar com vocês sobre 2 próximas leituras. Uma delas é literatura brasileira. Já falei pra vocês que literatura brasileira vai virar rotina por aqui. Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Quero muito, gente, ler esse livro e acompanhar a trajetória dessa família e conhecer um pouquinho sobre a cadelinha baleia, porque todo mundo fala tanto dessa cadelinha. Ai, a cadelinha baleia da literatura, do Graciliano, Então eu falei, nossa, então eu vou ler.
curtíssimo, gente, literatura brasileira, um clássico, e tá aqui. Conta pra mim se vocês já leram, o que vocês acham. E o próximo que eu pretendo ler é um livro autobiográfico, publicado depois da libertação do autor, em 1853, data da primeira publicação, logo se tornou um best-seller. 12 anos de escravidão, de Solomon Northup. E eu já ouvi falar muito bem desse livro, dessa história. E, assim, ele tem um peso, uma carga emocional muito grande, porque a gente acompanha esse personagem, o Solomon, né? Assim, contando a sua história, a sua vida, a realidade de tudo que ele viveu, muito à flor da pele, sabe? O engano, a traição, a manipulação, a mentira, as expectativas, as esperanças frustradas. Enfim, gente, é um livro, assim, eu já ouvi falar, é um livro pra chorar. Eu acho que eu tô precisando de uma narrativa mais, né, mais realista sobre a vida, mais um choque de realidade, ou de repente dar uma guinada aí na minha moral de leitora. Eu tô meio assim, numa ressaca literária, eu tô precisando de alguma coisa que me arranque dela. Eu acho que esse livro aqui vai ser o livro que vai me ajudar. Então tá aqui, pretendo ler. Tem alguns outros livros, gente, aqui na minha estante que eu também pretendo ler, mas eu ainda tô na dúvida. Então eu vou atualizando vocês de acordo, tá bom? Por hoje é só. Não esqueça de deixar aqui embaixo para mim um comentário, sua opinião, se você já leu algum livro, se ficou com vontade de ler. Dá pra mim aí alguma dica, alguma coisa bacana, legal, pra me tirar dessa ressaca literária. Não esqueça de deixar o seu like. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!